nós vamos dar início ao nosso estudo desta noite. Hoje nós vamos estudar o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, preâmbulo. Então, como sempre fazemos, lembramos que há exemplares do livro disponibilizados ali na mesa, perto da entrada do salão. Aqueles que quiserem acompanhar a leitura, basta pegar um exemplar, tá bom? Então vamos começar. Capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, preâmbulo. Os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando as dão, é para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. É também com o objetivo de ajudar as pessoas que têm dificuldades para expressar suas ideias, porque existem as que não creem ter realmente orado se seus pensamentos não foram formulados. A coletânea de preces contidas neste capítulo é uma escolha feita entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversas circunstâncias. Eles ditaram outras e em outros termos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma, se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece é elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que nele creem, e ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas quando são sinceras. Não é preciso, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto, mas como uma variedade entre as instruções que dão os Espíritos. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos seus ditados sobre os deveres para com Deus e o próximo, onde são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando são ditadas pelo coração e não pelos lábios. Não impõe nenhuma delas, nem censura nenhuma. Deus é muito grande, segundo ele, para rejeitar a voz que ele implora ou que canta seus louvores, porque a faz de um modo antes do que outro. Todo aquele que lançasse anátema contra as preces que não estão no seu formulário, provaria que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se prende a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Uma condição essencial da prece, segundo Paulo, capítulo 27, número 16, é de ser inteligível, a fim de que possa falar ao nosso espírito. Por isso, não basta que ela seja dita numa língua compreendida daquele que ora. Há preces em linguagem vulgar que não dizem muito mais ao pensamento do que se fossem em linguagem estrangeira, e que por isso mesmo não vão ao coração. As raras ideias que elas encerram são frequentemente sufocadas pela superabundância de palavras e o misticismo da linguagem. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos que não são senão enfeites de brilho falso. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, movimentar uma fibra. Numa palavra, deve fazer refletir. Só com essa condição, a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não é senão ruído. Vede também com que ar de distração e volubilidade elas são ditas na maioria das vezes. Vêem-se lábios que se movimentam,
mas pela expressão da fisionomia e mesmo o som da voz, reconhece-se um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma permanece indiferente. As preces reunidas nesta coletânea estão divididas em 5 categorias: preces gerais, preces para si mesmo, preces pelos vivos, preces pelos mortos e preces especiais para os doentes e os obsidiados, com a finalidade de chamar mais particularmente a atenção sobre o objeto de cada prece e melhor fazer compreender a sua importância. Elas são todas precedidas de uma instrução preliminar, espécie de exposição de motivos, sob o título de prefácio. Então, queridos irmãos e amigos, após a leitura, vamos dar início ao estudo do Evangelho desta noite. E para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, convidamos o nosso amigo Vicente Cardoso. A vocês aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, bom estudo e boas reflexões. Bem-vindo, Vicente. Muito boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, a esse momento em que nós estamos aqui envoltos à presença de grandes amigos espirituais, que está aproveitando a oportunidade de que nós estamos aqui receptivos e nos envolvendo com as suas vibrações, com os seus conhecimentos. Agradeço a presença de todos vocês, agradecemos também aos nossos amigos internautas que estarão nos vendo, nos ouvindo em qualquer outro momento. A lição desta noite, já finalizando aí o último capítulo do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 28, que trata de uma coletânea de preces espíritas. E aqui nós temos um preâmbulo, temos aqui um prefácio, nos preparando para nós entendermos essa proposta dos bons espíritos. A pergunta é: há um modelo de prece? Há um gabarito? Quer dizer, existe uma situação assim que a gente tem que ficar dentro daquilo, não podemos sair? A pergunta que muitos estão fazendo: como é uma prece? O que é uma prece? Prece é rezar? Rezar é prece? E aí foi dito na lição aqui que mais vale um bom pensamento do que 1000 fórmulas gabarísticas. Então, quer dizer, começamos a entender agora o verdadeiro significado da prece. Muita gente acredita que o valor da prece está na longura, quer dizer, na extensão da poesia da qual é pronunciado durante a prece. Porque prece, para nós aqui, não passa sequer de uma recitação de poesias que são elaboradas segundo a visão de cada um a quem a pronunciou inicialmente. Mas uma das preces mais bonitas foi aquela em que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. A pergunta 553 do Livro dos Espíritos ficou o seguinte: que efeito pode produzir as fórmulas e práticas mediante as quais as pessoas que pretendem dispor do concurso dos espíritos? Então está perguntando se para os espíritos haveria fórmulas, quer dizer, um modelo, quer dizer, um clichê pelo qual você moldaria a sua pronúncia, que você a formularia daquele jeito. E se existe uma forma gabarística, quer dizer, algo que na verdade não se entende, não se compreende, que é justamente as fórmulas gabarísticas. Aí responderam eles: o efeito de torná-las ridículas se procede da
boa-fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as formas são meras charlatanarias. Não há palavra sacramental nenhuma mesmo. Senão o gabarístico, talismãs que têm qualquer ação sobre os espíritos, porquanto esse só é atraído pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então, na verdade, não existe uma fórmula sacramental, gabarística, mágica. Porque a verdadeira oração não é uma varinha de condão que você bate e tudo se modifica em derredor de você. Não. Para os espíritos, muitos acreditam nas fórmulas, porque assim acreditavam, e no entanto, continuam acreditando nas fórmulas. Na verdade, a oração, ela não precisa de nenhuma forma cabalística, porque nós vamos buscar no livro Seara dos Médiuns, no seu capítulo 2, onde Emmanuel faz uma breve dissertação, dizendo o seguinte: desejando, sentes, sentindo, pensas, pensando, realizas, realizando, atrais, atraindo, refletes. Mas não entendi nada. É bom, vamos explicar. A gente acha que o pensamento ele vem primeiro. Ledo, engano. Desejando primeiro, sentindo em segundo, pensando em terceiro. E após o pensamento, pela ideoplastia, nós podemos o quê? Nós podemos trabalhar, podemos produzir, podemos realizar. E nesta realizando, nós atraímos em derredor de nós. E ao atrair em derredor de nós, certamente nós vamos poder retroalimentar aqueles a quem nós atraímos. Porque toda pronúncia é uma comunicação. E a comunicação é o ato de se pôr em comum, de se expor em comum. E através da oração, que não é bem uma rezação, que não é bem um blá blá blá, que não é bem uma recitação, como é costume, reza-se um terço. Quer dizer, reza não sei quantos Pai Nosso, quantas Ave Marias, não é a extensão das palavras vãs, palavras vazias, ocas, é que está o valor da prece. E aqui, essa coletânea apresentada aqui no finalzinho do livro Evangelho, é uma proposta que a espiritualidade deixou para nós. Ora, se você tiver dificuldade em trabalhar as ideias, em elaborar seus sentimentos através dos vocábulos, certo? Dos signos, dos símbolos, eis aí um breve gabarito para vocês, então, assim, a se habituarem a pronunciar numa sequência lógica, racional, o que você está almejando. Então, nos trouxe lá modelos de preces, e uma série de modelos de preces, da qual muitos de nós, às vezes, se apega àquele modelo. As nossas preces devem ser inteligíveis. Não adianta eu falar, eu pronunciar uma recitação, tá? Pelo quê? Pela poesia linda da prece. Se as minhas palavras é oca, não está carregada de um sentimento. Portanto que Jesus disse: quando vieres trazer a tua oferta a mim, se tiveres qualquer coisa contra o teu semelhante, pare, volte, reconcilie com ele, e depois então vem fazer a sua oferenda. Porque o coração ressentido, o coração magoado, o coração cheio de ódio,
ele não vai ter nenhum valor nas pronúncias das palavras sacramentais, das formas gabalísticas. Porque tem muitas poesias lindas, mas o coração às vezes está vazio, porque a boca fala o que está cheio o coração. Imagine eu que estou odiando alguém. Eu não gosto do meu vizinho, eu odeio. Quando ele chega de carro, me dá uma vontade de avançar nele. E vem aqui para o centro espírita fazer uma linda oração aqui na tribuna, oferecendo a Deus o quê? As mágoas que eu tenho no coração. Então, esta não terá o valor, porque os meus sentimentos não é do amor, mas da ira, do ódio, da vingança. Eu estou carregado de ressentimentos, não terão valor. Portanto, que um bom pensamento expressará um bom sentimento, e esse bom sentimento é a expressão dos nossos desejos, diz Emmanuel aqui, nesse livro Seara dos Médiuns. Portanto, que eu preciso então conhecer o significado das palavras, porque se eu disser a alguém numa língua estrangeira, este não entenderá o meu vocabulário, será para ele ininteligível, mas eu preciso falar na língua dele. Então, se eu não falo na língua dele, e se a minha pronúncia é ininteligível para ele, não tocará o coração dele, e ele não poderá no final então da oração conjugal, conjunto, dizer amém, quer dizer entendi, concordo, estou de acordo, porque as palavras, elas expressam aquilo que nós estamos vivenciando dia a dia, hora a hora. Portanto, todas as vezes que eu pretendo fazer, eu preciso entender, eu tenho que entender, porque ele disse, crede, o verbo está no quê? No afirmativo, crede, que tudo que pedirdes pela prece, olha o verbo, havereis de conseguir. Então, cuidado com aquilo que se peça. Cuidado com aquilo que se peça. Porque se a nossa prece não é inteligível, a gente vai pedir coisas que não convém. E aí, de repente, as coisas acontecem. Como dizia Paulo de Tarso, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, é preciso que a minha prece seja uma prece inteligível, que eu tenha um entendimento daquilo que eu estou pedindo, porque a prece não é somente pedir, a prece é pedir, é agradecer, a prece é também louvar, e a gente não tem o ato de louvar a Deus, menos o ato de agradecer. Nós somos ingratos, nós somos seres pedintes, choramingões, a gente chora o tempo todo, a gente pede tudo, mas a gente não agradece, não lembra de agradecer o que outrora recebera, o que está recebendo no momento. A gente acha que alguém tem que fazer por nós, esse alguém são os espíritos, são os santos, é Deus que tem que fazer tudo por nós. Mas a que hora que nós o agradecemos a Ele pelas dádivas, pelas benesses que o céu todos os dias derrama sobre todos nós. Então é preciso agradecermos a Deus, mas é preciso louvar. Louvar é você erguer o teu olhar acima e se perceber a sua pequenez. Alguém fala assim, São Vicente, eu não tenho o hábito de fazer prece, não, porque Deus sabe o que eu preciso, sabe sim, pela sua solicitude, Deus sabe de tudo.
E pela sua providência, Ele tudo nos provê. Mas o ato de pedir, certo? É o ato da submissão. É o ato de você se perceber de que você é menor do que Ele, o Criador. Que a soma total de todos nós, os espíritos, as almas, não equivale ao Criador. O Criador sempre será maior do que a criação. A soma total de todas as criaturas e toda a criação não equivale ao Criador. Ele sempre será maior. Então a atitude de pedir é a atitude da expressão da humildade. E humildade é um sentimento de você nivelar com aquele a quem você está almejando, com aquele a quem você está solicitando, com aquele a quem você está dirigindo. Então, humildade é você se colocar no mesmo nível do outro. Jesus é a máxima expressão da humildade, porque quando Ele dirigia as pessoas, não era somente sobre os doutores da lei. Quando Ele estava com os doutores da lei, Ele nivelava com eles, lá em cima. Mas quando Ele estava com os bem-aventurados, pobres de espíritos, os simples, Ele descia, nivelava eles. Portanto, que a humildade é uma condição essencial em nós, para que nós possamos, então, expressar os nossos sentimentos. Porque a prece dita pelo cérebro, muitas das vezes está abafada pela superabundância das palavras místicas, que nada significam. Palavras vazias, que não diz nada. O coração está longe, então o coração deve marchar junto. Não, o coração deve marchar à frente das ideias. Porque os nossos sentimentos vão expressar tudo que nós desejamos. Aqui nos coloca que a qualidade principal da prece é ser clara na sua expressão, simples, concisa, sem essa fraseologia inútil. A gente ouve cada oração lindíssima, mas o coração daquele está longe de tudo aquilo que ele expressa pela fonética, pelos símbolos, pelos signos, porque as palavras expressam, são signos, são símbolos, a nossa fonética. E quando nós pronunciamos como fariseu, publicano, muitas das vezes somos hipócritas no ato de pedir, porque exaltamos na hora de pedir. Aqui, Senhor, aqui, eu jejuo todos os dias, eu me sacrifico, eu faço isso, eu faço aquilo. E já perdeu. Você então se elevou para julgar que você é mais merecedor do que o outro. Essa prece já perdeu o seu valor. E aí nós recorremos aqui ao Livro dos Espíritos, justamente na questão 659, que perguntou qual o caráter geral da prece. A prece é um ato de adoração. Inclusive no Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, tem 10 leis. Das 10 leis, tem uma lei, chamada lei da adoração. Funciona? Funciona. Por quê? Pela adoração, certo? Nós podemos orar a Deus, pensar nele, pedir, agradecer e louvá-lo na sua magnitude, da sua onipresença, onisciência, na sua providência, na sua solicitude para com todos nós, indiferente se somos bons ou se somos maus. E aí, é através então dessas 3 coisas que eu disse, que podemos pedir, agradecer e louvar.
A pergunta 479 no Livro dos Espíritos perguntou se a prece é um meio eficiente para a cura da obsessão. Muitos de nós, aliás, eu diria para vocês com toda certeza, todos nós somos obsediados. Eu e vocês. Eu não me excluo. Eu sou tão obsediado quanto qualquer um de vocês. Porque a pergunta 459 do Livro dos Espíritos perguntou assim: podem os espíritos influir sobre os nossos pensamentos e atos? A resposta foi: muito mais do que imaginais, porque de comum são eles que vos dirigem. Agora, a pergunta que vai: qual é o espírito que está me dirigindo agora? Qual é o espírito que está dirigindo a cada um de vocês? Muitos deles não entrou à porta do centro, não. Está lá fora na rua, sentado lá no passeio da marmoraria, esperando vocês. Porque eles não ousam entrar numa casa que está inundada de vibrações, das quais vocês são os principais responsáveis por elas. Porque muitos de vocês oraram com fervor, com sentimento de benevolência, com sinceridade, com humildade. Então essa casa se inundou de luz, porque o nosso pensamento, certo? Ele tem frequências, tem comprimento de onda, tem amplitude, tem cores, tem odor, tem sabor, tem consistências. E quando nós aqui no início expressamos, cada um de nós, a sua fervorosa oração, certamente na pronúncia de cada um de vocês, gerou-se um turbilhão de luz aqui. E essa luz certamente está envolvendo todos nós agora. E certamente muitos de nós a tomará para nós, porque nós temos aqui uma vela acesa. Se eu colocar esse copo próximo a essa vela acesa, esse copo será mais bem iluminado do que eu, do que vocês que estão mais longe. Porque a luz, ela ilumina na proporção direta da massa corpuscular da luz, e inversamente proporcional o quadrado da distância. É uma lei de Newton. Aí passamos a perceber de que a prece, como dizem os espíritos aqui, ó, é todo um poderoso auxílio em tudo. A prece, tá? Mas não é um blá 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 ainda não, tá? Crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Agora veja o que disseram os espíritos. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. Então, a verdadeira oração é atitude, é ação, mas é atitude no bem, é ação no bem, é fazer o bem, porque tem atitudes também contrárias às leis divinas. O mal também tem atitudes. Então, a prece é um eficiente recurso para a cura de muitos males de que nós padecemos. Aí continua assim: é, pois, indispensável que o obsediado faça por sua parte o que torna necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Se eu não fizer um exame de consciência e descobrir em mim mesmo, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, que me leva à atração dos maus espíritos, de nada valerá a minha oração. Porque, acima de tudo, eu preciso fazer um exame de minha consciência, para saber o que eu estou fazendo de errado,
pelo qual me faz atrair os maus espíritos. O que devemos fazer, então, para atrairmos os bons? Eis a pergunta. Isso. O que eu devo fazer, então? Aliás, vou fazer a pergunta até diferente. O que eu devo fazer para afastar os maus espíritos? A resposta é simples: atrair os bons. Então, quer dizer, na medida em que eu estou sintonizado aqui embaixo, e se eu me elevo pela atitude do pensamento, a minha vibração se eleva. Eu fico ao alcance dos espíritos mais elevados, e fora do alcance daqueles que estão lá na vibração mais baixa. Então, certamente, eu perderei o alcance dos inferiores e ganharei o concurso dos mais elevados. Porque eu elevei a minha vibração e chegou, tem 2000 anos aqui, nosso estimado irmão querido, modelo e guia de perfeição, Jesus Cristo. Ele disse: orai e vigiai. Quer dizer, orai, quer dizer, eleva-se o seu pensamento e segura aí, não desce não. O vigiar é você policiar os seus pensamentos. O vigiar é você cuidar daquilo que você pensa, daquilo que você faz, que você age. Muitas das vezes, a gente, no ato de pedir, a gente, daquele momento, a gente cai. A gente eleva o pensamento, daqui a pouquinho chega aí fora na rua, no trânsito, alguém nos corta, nos fechando, e vai o palavrão. Aí não, hein? Eu estava ali agora no centro espírita, falando do bem, do amor, da caridade, e de repente, cadê os sentimentos que valem em cima, valem embaixo, valem em cima e valem embaixo? 3 verbos importantes: pedir, buscai e batei. Pedi, se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto, quem pede, recebe. Quem procura, acha. E aquele que bater a porta, abrir-se-á. O se aqui é o chamado sujeito indeterminado. Quando diz assim, pedi e se vos dará. Quem pede? Você. Sendo aqui o se, o sujeito indefinido, que pode ser eu, pode ser qualquer um de vocês, se dará. Quem pede? Você. Quem dará? Você. Tiago já dizia nas suas cartas: prove tua fé sem obras, e eu provarei a minha pelas minhas obras. Porque fé é atitude. Fé é a mobilização da força interior que eu possuo e que vocês possuem. Todos nós possuímos. A fé é essa força que você é capaz de mover as montanhas daqui para colar. Essa montanha passará, mas não é a montanha literalmente um morro de pedra. As montanhas aqui na hermenêutica do Evangelho, traduzido pela exegese, as montanhas são as dificuldades que nós enfrentamos, encontramos na nossa vida, que atravanca o nosso progresso espiritual, que nos atrapalha, nos elevar os nossos sentimentos, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a luxúria. Tudo isso são montanhas. Se tem uma montanha que mais me atrapalha, chama-se orgulho. Porque com ele eu não consigo crescer. Então, se eu tiver a força necessária, não para dizer para o orgulho,
Mas para que eu use dessa força para transformar o meu orgulho em quê? O contrário de orgulho, humildade. Se eu tiver realmente o entendimento, a compreensão de que eu posso dizer a mim mesmo, Vicente, busque a contradita do orgulho, a contrapartida dele, que é a humildade. Humildade, como eu já disse, é esse sentimento nobre de que eu estou aqui na terra hoje, vocês também estão. Humildade vem de qualidade daquilo que é humus. Humus quer dizer terra. O humus é os elementos da terra. Então eu hoje estou aqui, eu tenho 60 elementos químicos no meu corpo físico. E vocês também têm 60 elementos químicos. Então, nós somos humus. E Deus tomou do limo da terra, tá? E ali soprou, quer dizer, deu vida. E nós temos aqui humus nesse corpo. Então é nossa condição terrena, é nossa condição que estamos aqui agora. E é preciso que essa condição minha humana haja qualidade nas minhas atitudes. E que eu saiba fazer o bem, praticar o bem, o amor. E aí, buscai e achareis, batei a porta e a porta abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, receberá. Portanto, meus amigos, é através da oração diária, oração matinal, sabe que é o momento em que você se coloca naquele estado de recolhimento, como ele disse, quando orardes, entrai para dentro do teu aposento, fechai a porta, e orai ao Pai em secreto, e o Pai que vê o que passa em secreto, lhe dará a paga. Então, a verdadeira oração é atitude, mas nós podemos, pela prece, pela pronúncia, pela recitação, voltarmos para dentro de nós mesmos, numa atitude de introspecção e de recolhimento, simplesmente silenciar. Preto Velho, na antiga senzala, não é como nós hoje. O Preto Velho, quando iria orar, ele chegava na capelinha dos seus patrões, pelas madrugadas afora, abria-se a porta, entrava, estava lá o crucifixo de Jesus. Preto Velho ficava na frente do sacrifício do Cristo. E se jogava no chão de joelhos e dizia: Preto Velho está aqui. Preto Velho está aqui. Simplesmente isso. Interessante, né? É não pronunciar uma recitação linda como o Pai Nosso que estás nos céus. Mas se jogava de joelho diante daquela imagem e dizia: Preto Velho está aqui. Será que nós estamos tendo uma atitude capaz de nos ajoelharmos no bom sentido? Quer dizer, de curvarmos-nos diante desse poder maior que se chama Deus Pai Todo-Poderoso, misericordioso, justo, bom. Será? De repente, nosso orgulho não nos deixa curvar. Então, esse ajoelhar-se é você se postar diante dessa providência divina e dizer a Ele: obrigado, Senhor, obrigado pela vida que me destes, obrigado, Senhor, pela família que me concedestes, a esposa, o marido, os filhos. Obrigado, Senhor, pelo sol do dia, pela chuva, pela noite, pela lua, pelas estrelas. Obrigado, Senhor. Mesmo assim, diante da dor, do sofrimento, eu digo: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor.
Boa noite para todos.